Oi galera, eu sou a Carla Andriele Albuquerque, sou do primeiro ano B do Colégio Luiz Augusto Moraes Rego e hoje eu vim explicar para vocês um pouquinho como funciona o desenvolvimento embrionário. Mais de 200 milhões de espermatozoides começam sua corrida em busca do óvulo. Milhares de espermatozoides morrem no caminho, uma vez que o ambiente vaginal é ácido e as células de defesas prontas para eliminarem os invasores. No entanto, outros milhares de sobreviventes continuam juntos, lutando contra as barreiras para alcançarem o óvulo. Os espermatozoides são atraídos por substâncias químicas liberadas pelo óvulo e nadam em busca dele. Substâncias do sêmen estimulam as contrações da musculatura do útero, que, juntamente com os movimentos dos flagelos, levam os espermatozoides até a tuba uterina. Ao encostar nas camadas mais externas do óvulo, acontece uma reação no acrossomo dos espermatozoides, liberando enzimas digestivas que ajudam a dispersar as células foliculares, facilitando sua penetração no óvulo. Quando o primeiro espermatozoide atinge a membrana vitelínica mais interna, impede a entrada de outros. Inicia-se o fenômeno chamado fertilização. O DNA masculino é então liberado dentro do gameta feminino e uma nova vida tem seu início. Começa o processo de divisão celular. Essas segmentações ou clivagens do zigoto marcam o início do desenvolvimento embrionário. A primeira clivagem, ou divisão celular, ocorre cerca de 24 horas após a fertilização. Esse processo todo ocorre ainda dentro da trompa. A trompa em movimento de contração e auxiliada pelos cílios tubários vão encaminhando o óvulo fecundado até o útero, onde terá início a implantação do embrião. Quando chega a um estágio chamado blastocisto, o embrião poderá se implantar na parede uterina. Quando o embrião atinge o útero, é produzido um hormônio chamado hormônio gonadotrofina coriônica, o famoso HCG. É esse hormônio que induz o ovário a produzir estrogênio e progesterona. Tipos de ovos e segmentação. Os tipos de segmentação dependem do tipo de ovo. Os óvulos são classificados pela quantidade de vitelo. Mas como assim vitelos? Os vitelos são substâncias nutritivas em grânulos. Ovos oligolécitos. Ele é representado em laranja, com uma espécie de grânulos que está distribuída no citoplasma celular. No caso da espécie humana, essa quantidade de vitelo ela é tão reduzida que o ovo é chamado também de alécitos, na ausência do vitelo. O vitelo é um fator que influencia nas divisões celulares, que dão início à segmentação holoblástica. O vitelo em grande quantidade pode chegar a impedir a divisão celular. Esse ovo vai se dirigir completamente e em seguida teremos o zigoto, ou seja, a primeira divisão celular, total formando a divisão de duas células filhas. Essas células filhas são chamadas de blastomeras. Nesse tipo de ovo, as células são iguais. Heterolécitos ou mesolécitos. Quantidade relativamente grande de vitelo, distribuindo de forma desigual, de forma que o ovo é dividido em dois polos: polo animal, pouco vitelo; polo vegetal, muito vitelo. São mais comuns em ovos de peixes e polos que têm menos vitelos, que é o polo animal. Já o polo que tem mais chamamos de vegetativo. No polo animal vai acontecer mais rapidamente, pelo fato de possuir menos vitelo, enquanto no polo vegetal vai acontecer de forma mais lenta. O tipo de segmentação que ocorre nesse ovo é holoblástica, vai ocorrer de forma total e desigual. Ovo megalécitos ou telolécitos, totalmente preenchido por vitelo. Megalécitos, quantidade muito grande de vitelo. São ovos das aves. Esse tipo de ovo vai ter um tipo de disco na sua superfície. Nesse caso, pela grande quantidade de vitelo, as divisões celulares quase não vão acontecer.
O tipo de segmentação que ocorre nesse ovo é a meroblástica, parcial. A divisão celular só ocorre no disco germinativo. Ovos centrolécitos. São ovos em que o vitelo ele tem uma quantidade relativamente grande, porém ele é distribuído no centro. É um ovo de insetos. Tipo de segmentação: se o vitelo é concentrado no centro, a divisão celular vai acontecer na parte superficial, ou seja, na segmentação superficial. Os núcleos se dividem e núcleos migram para a superfície do ovo. Folhetos embrionários. A origem dos folhetos embrionários se chama organogênese, que ocorre numa fase que conhecemos como neurula, na gastrula e nos tecidos mais externos, chamados de ectoderme, que também pode dar a origem a vários tipos de tecidos. Ela dá origem à nossa epiderme, ou seja, à nossa pele e o nosso sistema nervoso, dando origem também a nossas cavidades como boca, cavidade anal, as narinas. O próximo tecido é interno e nós chamamos de endoderme, que forma todo o nosso sistema respiratório, dando origem também ao fígado e ao pâncreas. Terceiro tipo de folheto é a mesoderme, é responsável pela derme e nossa musculatura e formação esquelética, e o sistema reprodutor, que depois desses dois folhetos vão dar origem ao feto. Células-tronco. São células que têm o superpoder de se regenerar, formando outras células iguais a si, e a capacidade de se tornar outro tipo de células, como neurônios, células musculares e células da pele. Célula é o que forma a estrutura base de um ser vivo, que forma nossos tecidos e órgãos. Células totipotentes. Podem originar em organismos inteiros, incluindo os tecidos embrionários e os extraembrionários, como a placenta. Células pluripotentes. Podem gerar qualquer tecido do corpo, mas não conseguem originar os tecidos embrionários. Elas são encontradas na parte celular do blastocisto, que é um estado avançado do zigoto. Multipotentes, que podem se diferenciar em vários tipos de divisões celulares. São células adultas e encontradas na medula óssea. Podem ser usadas no transplante de medula óssea em pacientes que sofrem de leucemia. Então, pessoal, esse foi um pouco sobre o desenvolvimento embrionário. Até a próxima. O desenvolvimento. Ficou bom, a gente vai usar isso mesmo. Oi, galera, eu sou a Clara. Não vou segurar também. Oi, galera, eu sou a Carla Andrea. Meu Deus, o que agora não vai? Como é que é, por favor? Então foi isso. Aparelhos produtivos. Tá. A mãe tá me olhando, tá me deixando constrangido. Tá, agora é sério. É mesmo? Foi um pouco do desenvolvimento embrionário. Sobre o desenvolvimento embrionário! Eu sou a Carla Andrea Albuquerque. Ai, não é que eu consigo falar, ela fala junto comigo! Esse foi um pouco do desenvolvimento. Ah, tá. Então foi isso, pessoal.